Mateus, capítulo 2. Amém? Eu botei 1, amém. Vamos ler 1 e 2 então. Amém? Diz assim, amém? Glória a Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Espírito Santo nos revele aquilo que está no seu coração, aquilo que Ele quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, durante o ministério de Jesus, nós vamos ver muitas pessoas que se aproximam de Jesus com uma necessidade. Vamos ver pessoas que se aproximam de Jesus enfermas, cegas, pessoas que não conseguiam andar, pessoas endemoniadas, e todas elas são curadas, são transformadas, são vivificadas, são abençoadas. A Bíblia conta a história, de 10 leprosos que foram curados por Jesus, e esses homens vão, mas somente um volta para reconhecer, para agradecer, para adorar o Senhor. E a verdade, irmãos, é que muitos são aqueles que querem se aproximar de Jesus, buscando talvez algum benefício, uma cura, um milagre, uma transformação. E sabemos que Jesus tem todo o poder para fazer isso na nossa vida. Jesus pode nos curar, Jesus pode nos abençoar, Jesus pode nos transformar. Mas quantos de nós estamos dispostos a nos aproximar de Jesus simplesmente para adorá-lo, simplesmente para exaltar, simplesmente para reconhecer quem Ele é, simplesmente para reconhecer o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade? Estamos, entrando num período natalino, num período especial, no período do nascimento de Jesus. E quantos estão dispostos a reconhecer quem é o aniversariante? Quem é o digno de receber a adoração, o louvor, a honra? Será, que estamos dispostos a entregar para Jesus aquilo que Ele merece? Ou será que nós estamos querendo só receber, como do Papai Noel, um presente, algo, que recebemos porque talvez fomos bons meninos, boas meninas, algo que recebemos porque fizemos algo de bom? Mas o Senhor diz que Ele nos dá pela graça. É favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele nos concede. Ele nos dá. Ele nos enche de misericórdia. A palavra de Deus começa, queridos, falando já do nascimento de Jesus em Belém. E você precisa entender que Belém era uma cidade próxima, relativamente, de Jerusalém. Alguns, dizem que até em cerca de 2 horas era possível chegar em Belém. Um decreto, que havia sido emitido, dizia, que cada um deveria voltar à sua cidade. E assim fez Maria e José. E Deus usou, como disse pastor Rafael hoje aqui pela manhã, Deus usou o decreto do ímpio para cumprir a vontade de Deus. Deus usou o decreto de uma autoridade pagã que não temia a Deus para cumprir a vontade do Senhor na vida desse povo. E a história você conhece, não havia lugar na hospedagem, porque muitas pessoas estavam ali, e então eles conseguem um lugar na estrebaria, no lugar onde ficavam os animais. E muitas vezes nós pensamos que essa estrebaria, que esse lugar dos animais era um lugar à parte, era um lugar fora, da estalagem, mas não. Naquele tempo, nós, quando vamos viajar, procuramos, quando estamos de carro, procuramos um hotel que tenha garagem, um hotel em que a gente possa guardar o carro.
E naquele tempo o carro era o burro, o carro era o jumento, o carro, né, era o meio de transporte da época. E esses animais ficavam na parte de baixo da estalagem, enquanto as hospedagens das pessoas ficavam em cima. Então, muito provavelmente, Jesus nasceu numa estrebaria assim, embaixo, no lugar inferior, no lugar onde estavam os animais, no lugar onde eles eram guardados. E a Bíblia vai dizer, né, que coisas sobrenaturais aconteceram próximo do nascimento de Jesus e durante o seu nascimento. A Bíblia vai falar da anunciação, né, para Maria, da revelação que veio por meio de um anjo, de como Deus se revela em sonho para José, que procurou ou tentou secretamente deixar Maria. A Bíblia vai falar a respeito de Zacarias, que ficou mudo diante da presença do Senhor, diante da revelação de que a sua mulher, já idosa, iria ter um filho. A Bíblia fala de quando Maria, já grávida, se encontra com Isabel, né, e os meninos se movem no ventre já cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai falar de quando os pastores estavam no campo em Belém e Deus se revela e o céu se abre e as milícias celestiais cantam e louvam ao Senhor, paz na terra aos homens de boa vontade. A Bíblia fala de coisas sobrenaturais que aconteceram e diante dessas situações celestiais nós vamos ver os homens adorando a Deus. Os pastores adoraram a Deus, Maria adora a Deus, todos aqueles que estão diante de uma revelação, diante de uma visão celestial, com certeza se prostram diante de Deus e o adoram. Com certeza se colocam diante do Senhor. Precisamos entender então, que lugar é esse Belém? E por que Jesus nasceu em Belém? Belém é a cidade de Davi, o grande rei. Belém, né, é a cidade em que nasce o homem, aquele que foi o maior rei de Israel. Havia então uma promessa sobre Judá, havia então uma promessa específica para Belém, de modo que se sabia aonde viria ou de onde viria o grande rei. O grande rei viria de Belém. Belém significa casa do pão. Belém era o lugar onde se tirava principalmente o alimento. Era um lugar de refúgio para os pastores que levavam as ovelhas. Tinham as condições climáticas de vegetação ideais para se criar ovelhas. Era o lugar do rebanho. Era de lá que viria o pastor das ovelhas. Era de lá que viria o grande rei. Era de lá que viria o nosso Senhor. Era de Belém, uma região que fazia fronteira com o deserto. Uma região que fazia fronteira, né, e que apesar de estar próxima ao deserto, tinha a sua economia, tinha a sua carne. Depois, quando essa cidade esteve sob os domínios dos árabes, ficou conhecida como a cidade da carne, porque tinha muitos rebanhos. E hoje, irmãos, né, a palavra também fala a respeito de Herodes, que falamos aqui no momento do ofertório. Herodes, o grande, que teve 4 filhos, e foi instituída depois da sua morte uma tetrarquia. Ele, no seu testamento, colocou 3 dos seus filhos no comando das suas terras, e um deles ficou de fora. E conhecemos então a história que depois que Jesus, né, e a sua família vai para o Egito e que Herodes morre, ele volta. A Bíblia vai continuar falando a respeito de Herodes, mas já não é mais esse Herodes que estava, mas os seus filhos, Filipe, Arquelau e Antipas, que tiveram as suas terras divididas. Jesus, né, nasce nesse contexto de um reino humano, impiedoso, o contexto, né, de um rei que não tinha misericórdia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E é num contexto de trevas, num contexto de impiedade, num contexto de desumanidade, que nasce o Salvador. É quando já não há mais esperança para os homens.
quando já não há mais saída humana, quando já não há mais esperança e havia, e a humanidade estava em trevas, que uma luz brilhou, que uma estrela brilhou no céu, que se foi vista uma estrela que estava diferente no céu. Esses homens, esses magos do Oriente, muito provavelmente eram sacerdotes, astrólogos, homens que observavam as estrelas, e eles viram e perceberam que havia um alinhamento diferente entre elas. Kepler, um dos grandes astrônomos dos tempos passados, tentou entender que fenômeno foi esse que aconteceu e, através de um estudo, tentou falar a respeito de um alinhamento com Saturno e não sei o que, tentando explicar fisicamente o que aconteceu naquela época. Mas nós, os que cremos, entendemos que esse evento foi um evento sobrenatural. Foi um evento de Deus. Uma estrela que brilhou. E aqui, irmãos, essa mensagem é para mim e para você. Porque assim como esses homens, nós não fazíamos parte da promessa. Assim como esses homens que não eram judeus, que não tinham uma descendência na genealogia de Jesus, esses homens que não faziam parte e nem o nome deles estava escrito no passado sobre uma descendência, um sangue de pessoas que serviram a Deus, que não faziam parte da descendência de Davi, que estavam excluídos da promessa. Assim somos nós que estamos sentados aqui hoje, irmãos. Muitos de nós, talvez vocês tenham uma descendência judaica, eu não posso dizer todos nós. Mas, queridos, grande parte de nós vivíamos segundo os nossos próprios conceitos, olhando para as estrelas, olhando talvez para o significado de coisas, sendo influenciados pela astrologia, sendo influenciados por aquilo que nos falavam, por aquilo que nos dizia. De repente, encontramos Jesus. Aleluia. De repente, na tua caminhada, Jesus apareceu. De repente, na tua busca por Deus sincera, na tua busca por um Deus, sinceramente, Deus se revelou para você. Porque Deus ama aqueles que o buscam com sinceridade. Aleluia. Talvez você conheça pessoas que estão servindo a Deus com mais sinceridade no engano do que aqueles que estão na presença de Deus. Conseguiu entender o que eu disse? Tem pessoas que estão no engano, mas elas servem a Deus com sinceridade. E Deus se revela a essas pessoas. E Deus fala com essas pessoas. Deus está disposto a mostrar que Ele está presente. E a Bíblia vai dizer que esses homens viram esse fenômeno no céu. E eles buscaram Jesus, procuraram onde é que estava esse rei. Ei, meu irmão, se nós vamos procurar um rei, nós vamos aonde? Nós vamos no palácio. E foi lá que esses homens foram bater. Esses homens foram buscar o grande rei num palácio, mas o rei não estava morando lá. Muitas vezes procuramos Jesus no lugar aonde achamos que Ele está. No lugar aonde achamos que vamos encontrar uma resposta. No lugar onde achamos que vamos encontrar uma saída. Muito provavelmente esses homens chegaram, muitos dias depois da estrebaria. Nós estamos acostumados a ver, o presépio, em que Jesus está lá na manjedoura, está lá colocado na manjedoura, estão os pastores, estão os magos, e nós achamos que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Não, mas muito provavelmente isso aqui aconteceu muitos dias depois. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus já estava em casa. O verso 11, mais à frente você vai ver que entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Jesus já estava em casa, muito provavelmente Maria já passou pelo processo de purificação das mulheres que demorava em torno de 40 dias. Jesus já tinha sido circuncidado, já tinha sido apresentado no templo. E agora, esses homens estavam diante de Jesus, entregando um presente. Viram um menino com Maria.
E a palavra deles, né, até mesmo diante de Herodes, até mesmo diante daquela autoridade vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Existem sinais, irmãos, que às vezes quem está dentro de Jerusalém não consegue ver. Existem sinais que Deus está dando, que às vezes quem está dentro da igreja não enxerga e quem está fora vê. Existem coisas que Deus está fazendo na sua vida, que às vezes você não enxerga, mas quem está fora consegue enxergar. Tem coisas que às vezes Deus faz conosco, que nós ficamos tão atribulados, tão preocupados com como resolver, como fazer, como serão as coisas, como vão acontecer, que não conseguimos perceber ou ter a visão daquele que está de fora. E esses homens tiveram uma visão diferente. Enquanto muitos estavam em Jerusalém, né, como Herodes, preocupados com o seu governo, preocupados com o seu poder, preocupados com a sua autoridade, preocupados com aquilo que possuía, esses homens simplesmente vieram para adorar. E tem um segredo, irmão. Não tem como adorar virtualmente. Não tem como adorar Jesus à distância. Para adorar Jesus, tem que estar na presença dele. Para adorar a Jesus, tem que estar diante do altar. Tem que estar diante do menino. Tem que estar diante dele. Tem que estar perante a sua face. Na bênção apostólica, nós lemos, hoje, lá em Números capítulo 6, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Tem que estar diante do rosto do Senhor. Quando lemos aqui, que eles foram e procuraram estar na presença de Jesus, eles estavam procurando estar diante da face de Deus. Quando Jacó lutou com o anjo, lembra? A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo a noite inteira, o anjo toca, em Jacó, muda o nome dele, e aquele lugar é batizado como Peniel, que significa face de Deus, porque vi Deus face a face. Ver Deus face a face, meu irmão, é mudança de história. Ver Deus face a face é mudança de nome, é mudança de vida. É mudar de um tempo para outro, é mudar de caráter, é mudar de pensamento, é mudar de intenções, é mudar de vida completamente. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer mudar os nossos pensamentos, as nossas intenções. Ele quer tratar conosco face a face. Esses homens estiveram numa posição, diante da manifestação de Deus. E eu pergunto para você hoje, que está aqui, qual é a sua posição diante da manifestação do Senhor hoje? Porque Deus tem se manifestado, meu irmão. Porque Deus está presente. Falamos que o seu Espírito está conosco. Já houve um derramar do Espírito. Sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Porque dia 25 de dezembro, meu irmão, lá para cima é inverno. 25 de dezembro, não ia ter pastor no meio da rua para ver estrela nenhuma. 25 de dezembro, não poderia ser, muitos acreditam, que Jesus provavelmente nasceu nos tempos ali, depois de março, abril, maio, no templo do tabernáculo, onde Deus promete se tabernaculizar, falei certo? Ou se hospedar, morar conosco. Onde há a festa dos tabernáculos, onde Deus habita entre nós. E queridos, esse mesmo Jesus, que nasceu, que viveu, ele espera uma posição de nós, uma posição diante da sua manifestação, diante daquilo que ele se revela para cada um de nós. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo? Se eu não me engano, vou lembrar, não vou inventar que eu erro o Salmo. Mas eu vou ler, eu vou falar e o pastor Rafael vai lembrar. Quando a Bíblia diz que toda a criação, tudo que foi criado,
tudo que foi produzido, as montanhas, o sol, o nascer da manhã, tudo isso revela a glória de Deus. Revela a glória de Deus para a nossa vida. É uma revelação de Deus para nós. Só o fato de estarmos vivos, você acordar, respirar, olhar pela janela, ver o sol nascer, já é motivo de você glorificar a Deus. Já é motivo para você adorar a Deus. E é por isso que eu pergunto de novo, qual é a sua posição diante da manifestação de Deus na sua vida? Porque Deus tem se manifestado, meu irmão. Todos os dias pela manhã Ele se manifesta. Todos os dias ao entardecer o sol se põe. Todas as noites você olha para o céu e as estrelas estão lá. Você olha e tem lua. As estações continuam. Tem primavera, tem outono, tem verão. Deus continua trabalhando todos os dias. Ele tem se manifestado. Às vezes Ele se manifesta de forma mais intensa. Às vezes passamos por períodos de avivamento na nossa fé. Às vezes Ele cura alguém. Às vezes Ele faz um milagre na vida de uma pessoa. Às vezes nós oramos e o mal vai embora. Às vezes Deus faz grandes coisas. Ou muitas vezes Ele faz grandes coisas na sua vida. E o que temos feito, irmãos? Será que nós temos tentado obter de Deus algo? Será que estamos nos aproximando de Deus simplesmente para ter mais poder, para crescer a minha igreja, para crescer o meu nome, para crescer a placa que eu coloquei lá? Ou será que temos buscado a Deus simplesmente por aquilo que Ele é? Esses homens não queriam nada, meu irmão. Esses homens não queriam cargo, esses homens não queriam posição, esses homens não faziam parte da aliança, mas eles estavam atrás de Jesus para adorá-lo. Eles queriam estar na presença de Jesus. Eles queriam ver quem Ele era. Eles queriam reconhecer quem esse Senhor era. Quem era esse rei? Quem era esse? Onde ele estava? Ele estava fora do palácio. Não estava nas honrarias. Não estava, naquela corte que estava formada. Não estava mais numa estrebaria. Mas ele estava agora em uma casa. Verso 11. De acordo com aquilo que foi apresentado aqui pelos nossos adolescentes, esse Jesus começa a sua obra dentro de uma casa, dentro de uma família. Jesus começa uma obra na tua vida não nos palácios. O ministério dele não começa lá do alto, lá nas honrarias, lá no governo, lá em cima. Ele começa de baixo, ele começa na tua família, ele começa no teu coração, ele começa mudando a vida do teu filho, da tua filha, daqueles que estão à tua volta. Ele começa comigo. Ele começa nos mudando de dentro para fora. Aquela casa agora tinha virado um altar de adoração, meu irmão. Esses homens se aproximam de Jesus, entregam presentes. Falamos, em 3 magos, em 3 reis magos, porque são 3 presentes que foram entregues. Mas há uma grande discussão para saber quantos magos eram. Serão 4, serão 7, serão 12. A verdade é que 3 presentes foram entregues. Eles não chegaram de mãos vazias diante de Jesus. Eles chegaram entregando alguma coisa. Eles chegaram para oferecer adoração. Eles chegaram para oferecer uma oferta. E qual foi a resposta de Deus, irmãos? A resposta de Deus foi revelação. Porque a Bíblia diz que quando eles estavam dormindo, a palavra do Senhor veio até eles e disse: olha, não voltem para Herodes. Vão direto para a terra de vocês. Quando nós nos aproximamos de Deus com sinceridade, para adorá-lo, para buscá-lo, Deus se revela para nós. Deus se revela para a sua igreja. Deus se revela para o seu povo. O que acontece no palácio ganha notoriedade. Está escrito na imprensa. O que acontece nos reinos, no outro dia, todos os jornais falam.
O que acontece, né, na tua casa, na tua privacidade, só Deus sabe. Talvez a vizinha fofoqueira saiba alguma coisa. Mas o que acontece mesmo, só o Senhor para revelar. Só Deus para saber o que acontece dentro da tua casa, dentro do teu coração. Deus escolheu, meu irmão, a privacidade de uma família para revelar a sua glória. Deus escolheu a privacidade de uma casa para revelar o seu maior milagre. É por isso que quando vamos buscar a Deus, a Bíblia diz assim, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus em secreto, porque Ele vai te honrar publicamente, aleluia, Jesus. Porque é no secreto que Deus fala conosco, é na família que Deus fala conosco. Quando o guarda aceitou Jesus, né, e que as portas da prisão tremeram, aqueles homens saíram, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquela casa foi mudada, aquela família foi transformada, aquela família foi entregue para Jesus. Aleluia, Jesus. Cornélio a mesma coisa. Quando ele aceitou a Cristo, toda a sua casa foi batizada. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, começaram a falar em outras línguas. Porque o Espírito Santo quer tomar a casa, o Espírito Santo quer abençoar a sua vida. Para finalizar, irmãos, como eu disse, tem gente procurando as honrarias do palácio, tem gente procurando saída política, tem gente procurando uma saída nos tesouros do homem, tem gente procurando uma saída no consumo, tentando se confortar com aquilo que compra, com aquilo que satisfaz a sua necessidade passageira. Mas nós precisamos nos encontrar em Deus, nos encontrar no Senhor, nos encontrar no abrigo secreto, no lugar seguro, no lugar de adoração, no altar, porque foi para lá que Deus te chamou. Temos que estar dispostos a ir onde Jesus está. Isaías, capítulo 9, vai falar da luz que brilha nas trevas. Isaías 9, né, vai falar que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, a autoridade está sobre os seus ombros, que o seu governo não terá fim. Que a terra que estava em trevas viu uma grande luz. E essa grande luz é Jesus, que dissipa as trevas, que dá orientação, que guia, que nos dá uma estrela capaz de nos guiar, de nos orientar. E essa estrela hoje para nós é o Espírito Santo. Por isso, irmãos, precisamos entrar na sua presença com algo, oferecer algo. Talvez não tenhamos condições financeiras de apresentar ou de trazer algo de valor para Deus, mas ainda temos algo que é tão precioso, ou mais precioso do que qualquer coisa, que é o nosso coração, que é a nossa vida no altar, que é a nossa vida diante de Deus. Ele, né, nesse texto, une povos de raças, tribos, línguas e nações. Muito provavelmente, né, muitos dizem que esses reis magos eram da Pérsia, muitos falam de outros lugares, mas a verdade é que eles não faziam parte da promessa e agora estavam adorando a Deus, adorando a Jesus. Talvez, né, esse presente fosse suficiente para que Jesus fosse sustentado no Egito, para que Deus guardasse aquela família lá numa terra distante, para que depois retornasse para a sua terra. Queridos, Deus faz coisas na sua vida que você não consegue explicar quando você adora. Deus faz coisas na sua vida que você não consegue entender quando você adora. Quando a revelação de Deus vem para você, talvez você tenha uma intenção no coração, mas Deus muda e é capaz de transformar a intenção que está no teu coração. E foi assim que aconteceu com Balaão, lembra? A Balaão queria profetizar contra o povo de Deus. Foi interceptado e quando ele abriu a sua boca, só conseguiu falar das maravilhas de Deus. E foi ele, né, um dos que profetizaram a respeito desse tempo. Foi ele que profetizou a respeito de uma estrela. Foi ele que profetizou a respeito daquilo que viria. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Quando você abre a sua boca para adorar, quando você abre a tua boca para glorificar, quando você abre a sua boca não para reclamar, não para falar mal, não para dizer das coisas ruins que aconteceram, não para falar de quão sofrida a sua vida é. Todo mundo sabe, meu irmão, que todo mundo chegou aqui com dificuldade. Mas quando você abre a sua boca para glorificar, para exaltar a Deus, Deus muda a sua história, Deus muda o seu futuro, Deus muda a tua disposição, portas começam a se abrir, a presença de Deus começa a se manifestar na sua vida, línguas repartidas de fogo vêm sobre a igreja, Deus começa a usar a sua igreja poderosamente, Deus começa a falar com o seu povo, com seus filhos, com aqueles que são chamados, Deus começa a levantar obreiros, Deus começa a levantar homens de Deus, Deus começa a fazer surgir sonhos, promessas, visões, aquilo que está enterrado começa a vir à tona. Aleluia! E nós então entendemos que o nosso lugar é na presença de Deus, o nosso lugar é na presença do Senhor. O nosso lugar e o nosso Natal, o lugar, que Deus escolheu para nós, é na presença do Deus vivo, é na nossa casa, meu irmão. Porque essa presença não está na igreja, não está somente na igreja. Essa presença tem que estar dentro da nossa casa. Essa presença tem que estar dentro do nosso lar. Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Será que você pode ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, na manjedoura, em casa, como menino, era só uma promessa, irmãos. A Bíblia vai dizer, que Maria via aquelas coisas e guardava no seu coração, como toda mãe faz. Não é assim? O menino começa a falar, a mãe, olha, quer ver esse menino fala com a maravilha. A mãe enxerga coisa que ninguém vê. Elogia, Olha, esse menino cresce. Tá falando tudo, fala inglês. Fala you, ele fala, não, tá falando, esse menino é excepcional, um gênio. A mãe sempre acha o filho, a escola não vale nada, mas o filho tira 9, meu Deus, meu filho é um gênio, tira 10 nessa escola, prova, só misericórdia de Deus aquela prova. E queridos, a Bíblia diz que Maria guardava no coração, guardava aquele acontecimento, aquela palavra. Jesus era só uma promessa. A Bíblia vai dizer lá que Jesus, com 12 anos de idade, estava no meio dos doutores. Quando a família se afastou, ficou preocupada, voltou. Maria tentou repreender Jesus. Quanta coisa a gente não entende, meu irmão. Quanta coisa você passou que você não entende, que você não compreende, mas Deus está controlando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Às vezes você tenta controlar a vida dos teus filhos, tenta controlar o futuro deles, as decisões deles. Mas saiba que Deus trata em particular com cada um de nós. Deus fala em particular com cada coração, porque cada coração para Deus é uma casa. Cada coração para Deus é um lugar em que Ele pode habitar. É um lugar em que Ele pode fazer morada. E se você está aqui hoje, querido, você ouviu essa palavra, e você diz, Senhor, eu preciso que o Senhor faça morada no meu coração. Eu preciso que o Senhor habite. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso que o Senhor faça um milagre, Senhor. Eu necessito. A única coisa que eu tenho para entregar a Ti é a minha adoração. Porque eu vim aqui hoje para Te adorar. Não sei muito bem como fazer, não sei muito bem como não sei muito bem, nem mesmo orar. Mas talvez Deus esteja começando algo novo. Uma semente foi plantada. E Deus está começando para o futuro uma obra sobrenatural na sua vida. Se você veio aqui e Deus começou algo novo na sua vida, por essa mensagem, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar. Alguém aqui
que quer receber Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, alguém que quer entregar seu coração para Jesus nessa noite, convido você a levantar uma das suas mãos, eu quero orar por você. Amém, amém. Alguém entre nós? Alguém? Aleluia. Tem uma senhora ali levantando as mãos, Deus abençoe. Mais alguém, querido, que quer receber essa oração? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá, né? Quero convidar essa senhora que levantou a mão, vem aqui à frente, quero orar pela sua vida, quero te abençoar. Amém.